Seja bem-vindo ao Pipeline Brasil, o podcast que conecta ciência, indústria e inovação. Aqui celebramos as mentes inquietas, as ideias que transformam e os caminhos que constroem uma indústria mais forte, sustentável e brasileira. Aqui serão apresentadas discussões técnicas, trajetórias inspiradoras, tendências que impulsionam a nossa indústria e reflexões que inspiram quem acredita no poder do conhecimento para mudar a realidade, sempre com rigor, clareza e visão estratégica. Pipeline Brasil, a voz de quem faz ciência acontecer e transforma o país. Hoje recebemos no Pipeline Brasil a professora Maria da Conceição, titular do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará e pesquisadora nível 2 do CNPq. Ela atua como coordenadora de empreendedorismo da UFC e diretora adjunta de empreendedorismo e inovação do Parque Tecnológico da Universidade, além de integrar a Câmara de Inovação Empresarial da FUNCAMP. Com uma trajetória marcada pela conexão entre ciência e inovação, é sócia fundadora da startup 4W Biotech e chair da ACS Brasil Chapter em 2025. Formada em Química pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, possui mestrado em Química Orgânica pela UFC e doutorado pela Unicamp. Já ocupou cargos de liderança acadêmica como vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Química e coordenadora do curso de pós-graduação em Química Orgânica da Universidade Federal do Ceará, além de ter sido diretora da Divisão de Produtos Naturais da Sociedade Brasileira de Química. Na conversa de hoje, a professora Maria da Conceição compartilha sua trajetória de transição da pesquisa acadêmica para o empreendedorismo, destacando a criação da 4W Biotech e da spin-off Pluvialis Biotech. Ela aborda o desafio de inserir a cultura de inovação na química, a importância da transformação empreendedora para os alunos e os obstáculos regulatórios enfrentados por startups de base científica no Brasil. A conversa também explora estratégias para captação de recursos, validação de produtos e integração entre competências acadêmicas e a visão de mercado. Hoje vamos conhecer como sua experiência acadêmica e empreendedora tem inspirado novas gerações a romper barreiras e transformar ciência em soluções reais para a sociedade. Bom, pessoal, bem-vindos de volta aí ao Pipeline Brasil para mais uma discussão sobre inovação e empreendedorismo. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a professora Maria da Conceição, da Universidade Federal do Ceará, para a gente poder discutir um pouquinho também sobre empreendedorismo saindo de dentro da universidade e alcançando aí o mundo corporativo. Conceição, queria te agradecer imensamente por você disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente poder conversar e você passar um pouco da sua experiência e da sua vivência. Muito obrigado mesmo por estar aqui hoje com a gente. Imagina, eu que agradeço, uma oportunidade ímpar falar com você e com a UFRJ, né? Com certeza. Conceição, vamos começar dar uma visão para o pessoal como é que começou esse seu envolvimento com empreendedorismo e inovação, né? E um pouquinho sobre o que são essas suas iniciativas, para o pessoal ter uma noção e depois a gente pode se aprofundar mais em cada uma delas. Perfeito. Bom, foi muito interessante o início do meu envolvimento. Eu estava como professora visitante na Austrália, eu e a professora Cláudia Duó da farmacologia, a gente tinha um projeto CapSprint, né? E nós estávamos na Austrália e surgiu o edital do primeira edição do Centelha, né? FINEP Centelha junto com a FUNCAP, né? E aí a Cláudia disse, Conceição, vamos mandar uma ideia e vamos entrar nessa. Eu disse, Cláudia, eu não sei vender nenhuma banana, né? Eu não tenho esse perfil. Vamos, tá na hora, a gente já fez tanta coisa pela universidade, vamos pular os muros da universidade, né?
E aí ela ficou com aquilo, vamos, e a gente submeteu. Eu fui a coordenadora no meu CPF de uma ideia, tinha nada a ver com o que eu trabalhava, com o que ela trabalhava. Vamos pensar em desenvolver um batom, né, que tenha insumos da biodiversidade, que a gente ainda vai pesquisar quais são, que possam ajudar mulheres que têm herpes labial a acelerar o processo de cicatrização, ao mesmo tempo que é um batom que tem cor, que ela vai cobrir as feridas causadas, né, pelo herpes labial e vai diminuir aquele estigma, né? Então a gente submeteu essa proposta, ou não sei se você conhece o Centelha, mas ele tem 3 etapas, né? Então dura quase um ano o processo. Então a gente voltou da Austrália e a gente foi avançando na proposta, né? Até que a gente passou. E, na verdade, antes da terceira etapa, isso foi bem interessante, que antes da terceira etapa, desculpa, a gente foi prospectado por um hub de inovação, um hub de inovação, tá? Que é o ICC Biolabs. Eles viram que a gente avançou para a terceira etapa e eles disseram: a gente quer vocês com a gente. E aí a gente quer acelerar vocês, capacitar vocês. E a gente estava muito confiante que ia ganhar, certo? Então o que que a gente fez? Porque normalmente para você ser contratado, né, ter o recurso aprovado, tem que abrir o CNPJ. Sim, sim. E aí o que que a gente fez? A gente abriu o CNPJ antes, tá? E aí fomos 4 sócias, né? Sou eu, a professora Cláudia Duó, que ela é pesquisadora 1A do CNPq, da farmacologia, ela é uma pesquisadora top, sempre voltada para a área oncológica. Uma egressa do programa de pós-graduação em Química, né, mas não foi minha aluna, trabalha muito com nanoformulação, e uma advogada, porque a gente decidiu que jamais iria abrir uma empresa se não tivesse um advogado, porque você sabe que nós não entendemos de nada, É né? verdade, é verdade. E Isso foi que ano, Conceição? 2020. 2020. 2020. É. Então, E essa, iniciozinho da implementação do Marco Legal da Inovação nas exatamente. universidades, né? Ainda Pronto. era muito obscuro, né? Isso, tudo muito obscuro. Embora a nossa advogada, ela tivesse lido. Bom, quem é essa advogada? É minha sobrinha, certo? Ela é muito Excelente. parecida, inclusive, fisicamente comigo. E ela é uma menina jovem, né? As mais velhas somos eu e a Cláudia, né? E então, o que que aconteceu? A gente tinha certeza que a gente não estava fazendo nada de errado, porque a gente já tinha entendimento, tá certo? Que um docente DE, né? Ele pode sim ser sócio cotista da empresa. Então a gente já estava bem claro para a gente. Então nós abrimos a empresa e aí começou onde é que a gente vai incubar, né? Aí a UFC ainda estava muito nascente, sabe? Não tinha, a burocracia ainda estava muito grande. Então nós fomos incubar em outra universidade, porque não era uma tecnologia desenvolvida na UFC, a gente era uma ideia. Foi no campo da ideia. Então, nós fomos incubados na Incuba US, que é da Universidade Estadual do Ceará. Bom, aí, Rodrigo, a vida começou a mudar, porque a gente participou do Mulheres Inovadoras, do FINEP, nós fomos uma das Legal. selecionadas do Nordeste. Eu não faltava uma capacitação. Eu comecei a me inserir no ecossistema, né? O ICC Biolabs chamava para participar de capacitações de pitch, capacitações de sei o quê. Isso tudo era fora de horário de trabalho e eu não faltava uma aula. E aí eu comecei a conhecer um mundo fantástico fora do laboratório da química, que eu dizia, meu Deus, os meus alunos estão perdendo isso. Esse mundo está vibrando, tem recurso. E os nossos alunos deprimidos. Aí eu comecei a dar disciplina de empreendedorismo na química. Que legal. No molde como eu achava que tinha que dar. Nada de ensinar um aluno a desenvolver plano de negócio. Não, era encantamento, era puramente encantamento. É tanto que a disciplina era dada no condomínio de empreendedorismo, que era um outro prédio que hoje eu trabalho nele, com mesas redondas, era visitando ICC Biolabs, visitando o Hub de Inovação do IEL. Eu tirei os alunos da universidade. Entende? E aí, Legal. Legal. quando eles iam para esses locais e viam os jovens, né, enfrentando os desafios de uma startup, falando com ele,
para eles, de jovem para jovem, eles começaram a se encantar. Aí eu disse, senhora, essa disciplina não é para ensinar ninguém a empreender, porque eu nem sei empreender, eu ainda estou aprendendo. É vocês conhecerem um caminho que ainda é muito desconhecido, né? E eu tive muita sorte, Rodrigo, porque na primeira turma da pós, que foi inclusive tópicos especiais, um grupo, a primeira coisa que era para fazer era o seguinte: forma grupo. E naquela época eu tinha muito medo dos meus colegas acharem que os alunos estavam trazendo para a disciplina de empreendedorismo algo da De pesquisa dentro do deles. laboratório deles, né? Isso. Então a regra era o seguinte: juntem alunos que não são do mesmo grupo e pense num problema para o qual não tem uma solução. Eu trazia toda a metodologia de fora, certo? Que não tem uma solução e pensem numa solução, vão ver mercado, tal, tal, tal. Houve um grupo de alunos que eles pensaram numa proposta de uma, como se fosse, eu vou chamar aqui entre aspas, o busca-pé da química. Tu ganha um projeto, tu queres comprar um liofilizador. Quem vende liofilizador? Então seria uma plataforma assim. Bom, então eles se encantaram. No semestre seguinte, eles participaram de um programa Empreende UFC, que hoje eu coordeno esse programa. É um programa de capacitação de discentes em empreendedorismo, é uma trilha. Passaram, houve um Legal. edital do segundo centelha, eles ganharam e abriram a empresa. Então eu Que tive legal. muita sorte, certo? Que Então, legal. diante disso, desse emergir num novo mundo. Hoje, quando eu olho para uma coisa assim, se tu me apresentar umas coisas tuas, é impressionante, Rodrigo. Eu já vou estar pensando A que visão é tu tem uma diferente, né? oportunidade de negócio que tu não está enxergando. É um olhar diferenciado, foi um treinamento de um olhar diferenciado. Então, hoje, todo semestre par, eu dou disciplina de empreendedorismo, eu junto a pós com a graduação, e Que semestre legal. passado eu juntei não só a química com a elétrica, porque como eu estou na coordenadoria de empreendedorismo, que eu já vou já falar um pouquinho, eu tenho acesso a todo mundo que trabalha com disciplina. Aí eu chamo a galera, vamos dar no mesmo dia, no mesmo horário, vamos juntar essa galera de vários cursos diferentes. E eu Não, e tive o meu quanto mais misturado e com melhor, diferentes expertises, melhor, né? melhor. E aí é muito interessante, porque você encontra uma dificuldade enorme, por exemplo, da elétrica não ter só, não ter que se misturar com a química. Eles não querem, eles querem os coleguinhas da elétrica. Os químicos querem os coleguinhas da química. Eu digo, não, a elétrica vai se misturar com a estatística, com a engenharia, entendeu? Senão não tem sentido, entende? Até porque você precisa desses profissionais para quase todas as empresas, né? Exatamente. Aí foi muito legal, foi muito legal. Essa foi a minha primeira experiência. Bom, então, Rodrigo, em função dessa, digamos assim, desse borbulho que eu fiz na química, né? Eu fui a primeira turma, eu fui a primeira docente que bateu as portas do condomínio de empreendedorismo para pedir visita para os meus alunos da química. Eles disseram, professora, a senhora é a primeira professora que vem pedir uma visita no condomínio de empreendedorismo, que ainda não era muito usado. Aí, quando eu começava, no IEL, professora, a senhora é a primeira docente de química, é a primeira vez que a gente recebe aluno de química aqui. Beleza. Então, para mim, a minha receita estava dando certo. Entende? Então, diante disso, houve, né, eleição para reitores, né? E quando disseram assim, quem a gente põe na coordenadoria de empreendedorismo? Disseram, tem uma professora na química, a professora Conceição, ela já tem uma startup, né? E tal. Então, assim, hoje eu me sinto em casa, sabe? E assim, me sinto muito em casa. E é aquilo que eu falei naquele dia da palestra, né? Eu disse assim, não é a Conceição que tem orgulho, eu tenho orgulho pela química. Sim, claro, Eu tenho claro. muito orgulho e eu falei isso na semana, essa semana, com o meu chefe, que é o pró-reitor, né? Eu disse assim, olha, eu falei na reunião da Sociedade Brasileira de Química que eu me orgulho muito, como química, de ser coordenadora de empreendedorismo da universidade. Eu só lamento que a química é tão dura para eu fazer É, chegar, sabe? é. Ainda, Mas isso ainda. eu acho que tem uma
uma outra questão que eu acho que você vai concordar comigo, que empreender nas ciências experimentais é um desafio tremendo, né? Porque para começar não é tão simples, né? Porque assim, você precisa de equipamentos que não são equipamentos que você tem, que você compra ali no Mercado Livre. Não é um laptop, não é um programa que você desenha no computador e na semana seguinte você está rodando ele. E eu acho que isso é encarado por muitos colegas nossos, né, como um agente que afasta eles do empreendedorismo. E E isso que você fala é uma pura verdade, mas eu não acho que é isso que afasta. Por quê? Porque, Rodrigo, qual é o maior desafio do que eu conseguir um HPLC para o meu laboratório numa concorrência hoje de um CNPq, de um... Tu tá entendendo que o é desafio é o verdade, mesmo? é verdade, Muito é pelo verdade. contrário, para inovação você tem muito mais recurso financeiro para comprar esse equipamento. Pode ser, pode Tu ser, tá pode entendendo? ser. Eu acho que não é isso. Eu acho que é falta um pouco. Porque assim, o que que até hoje, em que a gente é cobrado pela CAPES, tá certo? Vamos pegar a CAPES Publicação, sempre que publicação, Rodrigo. é, É é verdade. publicação, é o quanto você publica. Tá certo? E qual é o impacto da sua revista? É, até pouco tempo era número de patentes depositadas, que hoje já está se. Cara, patentes depositadas não tem sentido. Você tem que hoje ver licenciamento dessas patentes Exatamente, ou spin-offs geradas a partir daquela tecnologia patenteada, depositada. Então a visão exatamente. mudou. Então eu acho que é porque a gente vem de uma escola, de uma geração em que a cobrança é outra, é você ser pesquisador do CNPq 1, É certo? verdade, é verdade, é Tá? verdade. Mas eu te digo, a inovação tem muito mais recurso do que para pesquisa. Mas pensando nessa sua linha de raciocínio, isso pode estar ligado ao fato de nós termos sido criados, né, numa ideia de arruma um emprego público, Exato, vai claro, trabalhar numa coisa que é tranquila, claro. sem risco, né? Que é onde você tem o seu emprego pro resto da vida. Então, assim, é uma visão bastante conservadora que É, é o oposto do empreendedorismo. O empreendedorismo é o risco, né? Você está sempre é. trabalhando na No possibilidade risco. daquilo não rodar e faz parte. Se não rodar, você É. tenta outra coisa. É, então, assim, nós somos, é bem isso que você está dizendo, nós somos formados, né, para dar continuidade aos nossos formadores, né? É tanto que estamos todos hoje na academia como os nossos formadores, né? Então, quando chega um momento em que não há mais tanta oferta na academia para os formandos, gera-se uma, digamos assim, uma falta de perspectiva tremenda. Né? Você vê os discentes hoje tudo deprimido. Cadê os concursos? Não tem, tem que esperar um governo que estimule concurso, blá, 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 né? Quando, na verdade, o que, pelo menos, eu tento mostrar através da disciplina de empreendedorismo, ok, tu pode ir para academia se tu quiser, se é essa a tua perspectiva, mas o mundo lá fora, o Brasil, está cheio de problemas precisando de ti para pensar soluções inovadoras. É fácil? Não é fácil, mas eu te digo, é fácil ser pesquisador sem dinheiro? Não é fácil. Não é fácil. Não é Aí eu digo fácil. aí eu digo pro pessoal, o que que é fácil nessa vida? Porque para mim não É, existe nada fácil, é né? verdade. Então É verdade. na minha percepção, e é isso que eu sigo, é assim, ó, eu só quero te fazer olhar para o lado e te mostrar que existe um segundo caminho, se assim você quiser. E alguns querem, entende? Mas você não pode enxergar um caminho que não foi lhe apresentado. Mas é fundamental que a gente tenha na formação desses alunos, né, que a gente dê ferramentas a eles. Porque, assim, Sem pelo dúvida. menos aqui na UFRJ, quando você olha para o curso, e eu sempre uso esse curso como exemplo, e não estou ganhando nada deles.
mas o curso de Engenharia Química da UFRJ, ele dá uma visão técnica muito forte para os alunos e Sim, ele dá uma visão de mercado que eu acho sim, fantástica. Mas sim. é talvez o único curso da área mais tecnológica que tenha essa visão de mercado. Eu acho que falta muito isso, por exemplo, no curso de Química, no curso de Farmácia, Falta. nos cursos de Biotecnologia, que são Sim, muito focados no experimental, de você ter o conhecimento, etc., mas você não capacita o cara a poder levar uma ideia para frente. A universidade às vezes acha que exatamente. isso não é o papel dela, e eu discordo um pouco. Eu acho Não, que você tem é, que tem, oferecer exato. oportunidades, né? É, a universidade, se ela continuar achando que não é o papel dela, ela vai ficar muito para trás. Porque o mundo as grandes universidades já enxergaram há muito tempo que é o papel dela. Nós estamos aí atrasados e estamos correndo, né, para recuperar o nosso atraso. Então, assim, eu tenho assim sorte de ter caído, né, numa gestão e que isso está muito claro hoje. A gente tem programas institucionalizados de incentivo ao empreendedorismo e inovação. Programas em que a universidade dá bolsa, sabe? Programa que é referência, que eu já tive na USP, né? Na Agência de Inovação da USP, da Unicamp. Quando a gente fala do nosso programa Empreende UFC, eles dizem, nossa, que legal, sabe? Então, aí o que que entra? Por exemplo, qual é o grande desafio? É fazer com que todas as áreas do conhecimento tenham acesso a isso. Algumas áreas já enxergam muito bem, mas a química, por exemplo, vamos voltar de novo a falar da química. A disciplina que eu dou de empreendedorismo para pós, eu abro, como eu falei, nos semestres pares, entram 5 alunos. Dos 5, um é do programa de pós-graduação em química. Todos os Meu outros são Deus, de outros programas de pós-graduação, certo? caramba! E é caramba mesmo, certo? Então, eu falei para a coordenadora, né, da pós, eu disse, olha, isso é bom, isso é ruim. Primeiro, assim, nota 10 para o programa de pós-graduação em Química, que tem uma disciplina que é procurada por outros programas de pós-graduação. Sem dúvida. Nota baixa, porque os da Química não estão participando. Por outro lado, né, você observa hoje, né, nessa geração, né, não sei se você observa na UFRJ, que eles não querem mais participar de nada que envolva algum esforço que fuja do mínimo, do básico, É, tá, não tá, é? tá ficando cada dia mais difícil. Cara, tu leva um pesquisador, tá certo? Renomado no Brasil, até no exterior, para dar uma palestra no teu programa de pós. Tem que sair desesperado, catando os alunos, para, pelo amor de Deus, não fazer a gente passar vergonha. Tem que valer crédito, senão não aparece ninguém. Exatamente. É isso É aí. isso, E é isso. mesmo valendo crédito, eu tenho um caso de uma ação de inovação, afro-inovação, tá certo? De incentivo à inovação, aquele programa CAPES, PRPPGs, de Aham, incentivo à extensão dos programas dos discentes de pós. Eu tive um da química, eu tive vários da caramba. farmacologia, eu tive vários da gastronomia. A química teve um discente interessado. Um, tá? Assim, esse é o grande desafio, sabe, Rodrigo? Esse é o E grande assim, desafio. dentro desse hub de inovação, se a gente pode chamar assim, da Federal do Ceará, né, e que você tá à frente, como é que estão as iniciativas? Eu vou falar mais, vamos nos concentrar mais nas ciências experimentais, né? Química, biotecnologia, farmácia, etc. Como é que está o ambiente assim? Você vê muitas ideias nascendo, as pessoas estão tentando levar as inovações dos laboratórios para spin-offs ou startups. Como é que está isso aí dentro da Federal do Ceará? Vamos lá. A gente acabou de lançar, né, uma repaginação da agência de inovação, né? Houve uma reestruturação, inclusive
de pró-reitorias. A nossa pró-reitoria era a Pró-Reitoria de Relações Interinstitucionais, agora é de Inovação em Relações Interinstitucionais. Legal. Aí a agência de inovação está dentro dessa pró-reitoria. Uma coordenadoria que era de inovação tecnológica, que estava na pró-reitoria de pesquisa e pós, vem para fazer parte, né? Que A gente legal. está reformulando toda a política de inovação, inclusive hoje, a manhã inteira, a gente estava num curso a gente já tem alguns meses num curso com uma procuradora-geral federal que é especialista em inovação. Ela é da PGR, a AGU, a mulher é fantástica. O nome dela é Diana Azim, tá certo? Certamente as instituições federais conhecem ela. Ela é fenomenal. E então a gente está reestruturando tudo. Bom, diante disso, a gente está tendo uma série de ações. A gente foi aqui, a Química nos chamou para dar palestra para os discentes que estavam iniciando. Então, eu fui como coordenadoria de empreendedorismo, o Parque Tecnológico foi, a coordenadoria de projetos e parcerias foi. Então, a gente teve um cronograma só para o programa de Química. Só que você Legal. contava nos dedos os alunos, que eram só os da disciplina, e docente só tinha a coordenadora da pós o docente da disciplina, tá certo? Então eu disse assim, que o meu Caramba. sonho era um dia ver aquela sala lotada. Bom, aí fomos chamados pela farmacologia, estamos sendo chamados a engenharia química, acabei de fechar a agenda para outubro, com a engenharia química chegando para chamar. Então veja Legal. que através desses convites que a gente está recebendo, pedindo para que a gente vá até lá falar, a gente já está vendo que a coisa está mudando, Que certo? legal. Então, as pessoas estão acordando, Rodrigo. Por quê? Porque você vê a Sociedade Brasileira de Química, a reunião da sociedade, teve um workshop de inovação. Entende? A CAPES já vai começar a cobrar outras coisas. Sem Então, as dúvida nenhuma. pessoas, eu sinto na química, né? Por exemplo, na química, nós tivemos agora o Catalise CT Sebrae. Tem alguns colegas meus da química, eu fiquei muito feliz. Assim, fico feliz. Teve um professor que ele disse, Conceição, eu vou. Eles vêm até mim, alguns professores, poucos, mas vêm até mim lá na coordenadora e vão conversar. Aí eu digo, olha, aí dou umas dicas, submeta para o Catalisa. Esse seu projeto vai passar. Pode acreditar em mim que vai passar. E aí passou. E aí eu disse para a coordenadora da pós, isso tem que sair uma matéria. Ainda não saiu. Mas eu digo, tem E que o sair uma Catalisa, matéria. o Catalise CT, ele é muito interessante, principalmente para as pessoas que não têm dentro do grupo societário, né? Ninguém com essa experiência de business. Porque eles Exatamente. conseguem te dar um background para você poder entender como organizar o seu negócio. Isso é muito interessante. Tem que entender, Rodrigo. Tem que entender, pelo menos o básico, não é ser especialista, não, mas um básico você tem que entender. Porque se você entende, você comete muito menos erros na pesquisa. Por exemplo, tá certo? Eu assisto hoje, com a minha maturidade, eu assisto algumas palestras que a pessoa vai falando assim, isso aqui nós queremos montar uma empresa que não sei o quê. Aí eu enxergo tanta falha básica, É sabe? porque as Tanta pessoas falha não que têm se a a pessoa menor, tivesse. a pessoa não tem a menor noção Não tem, não do que tem tem. por trás daquilo dali. Exatamente. Então, são falhinhas tão bestinhas, tá certo? Que, por exemplo, né, eu tenho um projeto da Pluvialis Biotech, né? Que você falou que é a história da microalga, que talvez nasça a segunda empresa, né? E essa vai ser um spin-off. É, a gente estava trabalhando na pesquisa com uma determinada cepa, que é doação de um laboratório tal, de não sei de que universidade, blá, 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 blá. A partir do momento que a gente botou na cabeça que se a gente validar a tecnologia na escala piloto, nós vamos abrir a empresa, não pode mais ser essa cepa. Nós compramos uma dos Estados Unidos, ela é nossa. Ela é comprada, ela é comercial.
São Entendeu? detalhes assim, que você só vai realmente se atentar para isso na hora que você precisa ter um negócio rodando. No laboratório é muito lindo, né? É, e aí eles ficam, professora, a gente pode pedir o laboratório lá na Embrapa para usar o CO2 supercrítico para fazer a extração de jeito nenhum. Nós vamos lá em Embrapa pedir quanto é a prestação de serviço para fazer isso, nós vamos pagar. De jeito nenhum. Porque amanhã, se a gente tiver milionário, a Embrapa vai dizer, eu estou chutando, certo? Mas você tem que Não, mas pensar faz dessa parte, forma. claro. Aquele laboratório que deu a cepa, eu disse, como assim? Eles estão ganhando dinheiro com a cepa que eu dei? Então você tem que Exata. pensar como empresário. O empresário não vai pedir ninguém, não dá. Então são coisas que você aprende. Por exemplo, uma vez, as inocências, certo? Uma vez, uma menina que desenvolveu uma tecnologia na universidade dizendo assim, publicamente, num evento, né, era um pitch, o pitch já tinha muito cara de pesquisa e não de inovação, mas tudo bem. E ela dizia assim: não, porque eu quero transferir isso, era um sérum para tirar, ela provou que tira melasma, fantástico o resultado. Eu quero transferir para a indústria farmacêutica, porque eu quero que ela produza em grandes escalas para chegar barato para o pobre, poder comprar. Ao final eu chamei, bora lá, bora conversar. Quem dita o preço desse teu produto é o mercado. E esse produto é muito caro no mercado. Nunca o pobre vai comprar esse teu produto. E a indústria farmacêutica nunca vai dar para pobre. Abra sua Exatamente. empresa e produza e vá ganhar dinheiro. Na inocência, porque isso é um extrato que é de uma planta que o professor tal vai me fornecer extrato. Cara, tu vai precisar de um fornecedor em escala industrial. E esse teu extrato, eu te dou o nome de dois fornecedores no Brasil que te dão todo padronizado e te garantem isso. Ela queria montar a plantação da planta para fazer a extração. Eu disse, qual é a inovação tecnológica? Não é a formulação, esquece, esse extrato, tu já tem no mercado. Então Não gasta tempo com isso, né? É. são coisinhas, Rodrigo, que só se você olhar para a visão de mercado, você não vai cometer. Mas isso eu acho que esses pequenos erros é a falta de formação, né? É o que a gente está discutindo. A Ação, pessoa nunca, a exatamente. pessoa não faz a menor ideia de como Não, abordar o problema. Ela sabe abordar o problema para pesquisa muito bem, mas ela não faz a menor ideia de como que aborda o problema para inovação, para o negócio, né? exatamente, exatamente. Primeiro, se tu vai começar um projeto de tese no teu laboratório já visando a inovação, tu já tem que estar acompanhando o mercado, tu já tem que ter um NDA entre todos os teus alunos no teu laboratório, um NDA. Tu já tem que ter é, uma padronização. Avisa, tu não pode mais fazer as coisas no teu laboratório como tu fazia. É Entende? totalmente Então, diferente. É totalmente diferente. é diferente, é diferente. Por isso, aí você volta, por isso a história das capacitações. Não adianta depois. é, outro exemplo legal. Conceição, a gente tem aqui uma planta que a gente descobriu uma molécula que ela tem uma atividade, sei lá, vou chutar aqui antimicrobiana, que eu não lembro mais. O que que a gente poderia fazer de inovação? Aí a primeira coisa que eu pergunto, onde é que está essa planta? Ela só existe aqui, só dá em determinada época do ano. Você pensando em mercado é totalmente inviável. Agora sim, tudo bem. Pegar a molécula, sintetizar, né, patentear o processo de síntese e avançar, tudo bem, mas do ponto de vista daquela planta ser a fornecedora, totalmente inviável, já não vai para frente, do ponto de É, vista é, mercadológico, é. entende? E isso complica. É uma questão de visão, é você ensinar as pessoas a olharem os É, problemas com uma visão um pouco diferente, né? Eu acho que isso é é. fundamental. Isso. E assim, eu sou muito honesta em dizer para você, eu
passei por uma imersão em outro mundo para poder hoje eu estar enxergando isso que eu não enxergava. Não, imagino, com Entende? E certeza, é com essa certeza. visão, é essa angústia que eu tenho, por exemplo, com os alunos da química, porque eu disse numa reunião na química, nessa, quando me chamaram para falar, eu disse, eu queria tanto que vocês enxergassem esse mundo com os meus olhos, mas infelizmente eu não posso dar meus olhos para vocês. Vocês têm Mas que é por enxergar aí. sozinhos, né? Não, não, E sem dúvida nenhuma. aí eles dizem assim, é muito interessante, todo mundo diz assim, ah, mas a universidade, falta informação da universidade. Eu disse assim, se eu disser para você que está em todas as redes da universidade o chamado, foi por e-mail, aí eu digo assim, sabe o que que acontece? A gente só olha o que a gente quer ver ou que a gente sabe que existe. Aí eu trago sempre uma analogia bem interessante, assim, que eu digo assim, vamos pensar num carro vermelho. A gente vê muito carro vermelho na rua? Não, professor, decida comprar um carro vermelho. Você vai ver tanto carro vermelho. Por quê? Porque o teu olhar é para o carro vermelho. É Então, verdade. se ele não tem olhar para aquilo, um despertar de olhar para aquilo, não adianta. O meu marido é meu colega de departamento. Ele diz assim: ah, mas isso não foi divulgado. Eu disse, Jair, o que é que você quer? Que a gente vá bater na porta do seu gabinete? Nós não vamos. Mas eu lhe digo, foi mandado e-mail, está na UFC Informa, está nas mídias sociais, está em tudo. Então não diga que não há informação. Você que não olha, porque você não quer ver, É, entende? e isso é uma questão que precisa. É porque realmente os olhos não estão abertos, eles estão Não voltados estão para outras abertos, questões. Rodrigo. Porque a gente, o que eu costumo dizer aqui pro pessoal da inovação e até para os colegas da área é que a gente precisa criar uma cultura de inovação que não existe. Enquanto essa Na cultura de minha concepção, inovação esse é não o for maior criada, desafio. Esse é o maior sem desafio. dúvida. Enquanto É. a gente não criar essa cultura de inovação, a gente sempre vai estar lutando contra a maré. E eu acho que um dos drivers para a criação ou a intensificação, né? Porque a criação ela já acontece, mas a gente está Aham. lutando aí, você sabe muito bem como é que é. Mas eu acho que uma das coisas que pode ajudar muito é o que você já mencionou, é CAPES e CNPq começarem a mudar um pouco o viés e deixar de ser um viés puramente acadêmico e ser também um viés de inovação e empreendedorismo. Que apesar da gente ter as bolsas lá de DTI, né, de desenvolvimento tecnológico para inovação ou na indústria, elas pouco têm de inovação para a indústria. É só um nome diferente para a bolsa, né? Exatamente. Então, esse é o maior desafio. Eu acho que as fundações de amparo, elas já estão cobrando, elas já estão pressionando, né? Eu acho que a CAPES já já. Eu lembro de uma vez que eu conversei com o coordenador da Química da CAPES, como é o nome dele? O Amigão. Ai, meu Deus, a minha cabeça. Tá, eu O lembro Adriano já. Monteiro, o antigo, Não, não. não. O Eu Valdir? lembro. Valdir. A gente falando sobre isso. Então, já já a CAPES, ela não vai mais, ela vai cobrar da gente quantas spin-offs foram geradas, quantas tecnologias foram licenciadas. É isso que vai ser cobrado agora. Por isso que eu insisto muito, né? Às vezes, eu falo em off com a coordenadora da pós. Eu disse, olha, eu acho que vocês estão deixando passar muita coisa. Era para vocês estarem botando na mídia muita coisa. Por exemplo, eu falei para ela, spin-off acadêmica da FUNCAP. Nós tivemos dois da Química que foram aprovados. Que Um legal. saiu na mídia. Um foi o Pluvialis Biotech e outro um do professor Luizinho, da Bioinorgânica. Cadê a mídia sobre isso? Eu disse assim, quando tiver o relatório da CAPES, tu traz lá o link da mídia, da publicização. Aí falei, eu disse, olha, tem um professor aí que está em vias de licenciamento de uma tecnologia, está em negociação com a Petrobras. Cadê a mídia? Entende? Aí, e outras coisas eu vou falando, cadê a mídia? Cadê a mídia? Né? Aí, às vezes, por exemplo, o caso da equipe lá da disciplina que passou no Centelha, eu botei na mídia. Eu botei como professora, eu disse assim, é um desaforo, isso aqui
é uma conquista É que é muito muito grande da importante, química, é uma conquista muito enorme da grande. química. Aí eu botei. Então, assim, a gente tem que publicizar isso. Por quê? Porque a gente mostra que a gente está olhando, né, e atendendo, porque essa procuradora, ela diz assim, olha, o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, ele é uma cobrança às instituições para trazerem recurso financeiro através do que ela está desenvolvendo, é uma cobrança. Não, isso é fundamental. Até nesse ponto que você mencionou a respeito das FAPs e etc., como é que está a articulação do governo do Ceará, o setor privado? Existem fundos de investimento locais? Como é que está essa questão de financiamento local para startups e spin-offs, assim, de uma maneira geral? Pronto. A nossa Fundação de Amparo, né, ela tem um recurso reduzido comparado aí com, vamos falar até da, da, da Agência de Fomento do Rio, de Minas, né? FAPESP a gente até Não, não, deixa de esquece. lado, Não nem vamos traz falar para o deles. vocabulário, né? Bom, Não vamos o que, falar de FATESP. eu sou uma das membros, né, do Conselho de Inovação Industrial da Fundação de Amparo, né? Então, o que é que a gente tem na Fundação de Amparo? A gente tem alguns programas que são, né, que vêm de demandas, né, de indústria, que recebem fomento. A gente tem para inovação, tem que ter inovação. A gente tem o edital, como eu falei, né, que foi um edital inédito de spin-offs acadêmicas, que é professor empreendedor, pesquisador empreendedor, em que ela meio que a chamada foi o seguinte, eu acho que ela foi baseada em algum da FAPESP, a chamada era o seguinte: professor, em outras palavras, professor, você tem uma tecnologia que está em determinado estágio de TRL, né, que é aquele nível de maturidade tecnológica, em que a gente pode te dar um recurso para tu avançar e abrir um spin-off, vem que tu vai passar por um processo. A gente tem essa chamada aqui no Rio de Janeiro, chama Doutor Empreendedor. Pronto. Então a FUNCAP deve ter se espelhado em algumas FAPs aí que já tem. Então, teve esse edital, né? Mais de 50% das propostas aprovadas foram da UFC, né? E nós temos o programa Cientista-Chefe, que ele é referência nacional. Algumas FAPs chamam a FUNCAP para falar sobre o programa Cientista-Chefe, em que os Cientistas-Chefe são programas de, de, de desenvolvimento de soluções para o Estado. Então, tem Que legal. cientista-chefe na pesca, cientista-chefe na políticas públicas, sei lá, né? Nem sei te dizer quais são todos, mas me foge as... Sim, Então, sim. mas os recursos ainda são muito limitados. Mas eu digo que eu comecei a ganhar bem depois que eu submeti meus projetos para inovação. Porque quando eu submeto para pesquisa, o que acontece? O recurso talvez seja até o mesmo, mas a competição é muito grande. E aí eu vou É muita competir. gente, né? Muita gente, vão aprovar um na química. Não vou ser eu, porque eu não sou pesquisador um A do CNPq, tu tá entendendo? Então, aí eu vou para a inovação. Aí, por exemplo, o spin-off acadêmica. O meu projeto para o Viales Biotech ficou em primeiro lugar. Por quê? Porque eu já vi, Rodrigo, existe toda uma linguagem diferenciada de um projeto de inovação. Então, eu já vinha de centelha, de mulheres inovadoras. Então, hoje, eu sei o que é inovação, que é ouvir num projeto. Então, eu falei de mercado, falei de tudo. Aí disseram, professora, a senhora foi a única que falou de mercado, de projeção de mercado, quem são os players internacionais e nacionais. Claro, eu sabia, era isso que ele dizia. Então, foi a única que falei. Primeiro lugar, prioridade um, me deram todo Que o dinheiro legal. que eu pedi. Por quê? Até Porque pro pessoal, hoje eu pessoal que entendo a não, linguagem. até pro pessoal que não conhece, fala um pouquinho da Pluvialis Biotech, porque eu vou só resumindo, muito resumido em uma frase, né? Vocês estão focados lá na produção da astaxantina, não é isso? Isso, isso. Conta pro pessoal um pouquinho o que que é a Pluvialis Biotech, só para eles poderem ter uma ideia. Pluvialis Biotech é um nome
que a gente idealizou visando, né, a perspectiva de abrir uma empresa que vai se chamar Pluvialis Biotech. Por que Pluvialis, né? Porque ela vem inspirada na Hematococcus pluvialis, pluvialis vem de água, né? Então, é inspirado na Hematococcus pluvialis, que é uma microalga que ela é conhecida mundialmente como a maior produtora do pigmento astaxantina, que é um pigmento do tipo carotenoide, né? Que tem alto potencial antioxidante e é muito demandado por indústria de cosmético, nutracêutico, alimentos para pet. Muitas empresas, né, que tratam camarões, peixes, não no Brasil não muito, mas até mesmo fora do Brasil, usam suplementos à base de Hematococcus pluvialis para dar a cor rosa, tá certo? Legal. A cor rosinha, né? Então, ela é muito demandada. Existe quem é que produz no mundo essa biomassa que tem a astaxantina dentro? Como é que eu falo biomassa? A molécula astaxantina, na verdade, o que a microalga produz é uma mistura, tá certo? Tanto de estereoisômeros, porque nós temos dois centros estereogênicos, tá certo? E nós temos duas hidroxilas, tá? Que elas podem estar livres ou elas podem estar aciladas com vários ácidos graxos. Então, Entendi. existe ali uma mistura em que a maioria é na forma de ésteres de ácidos graxos, tá certo? Mono e diéster. Então, não se isola, não se tem no mercado a astaxantina isolada, a não ser um padrão da Aldrich, tá certo? Entendi. Mas, assim, Entendi. o que vai para o mercado não é a astaxantina isolada. Ou é a biomassa seca, ou é um óleo, por exemplo, que pode ter sido A passado mistura. por extração Sim. com CO2, é um concentrado, tá? Então, o valor desse bioproduto, seja ele na forma de uma biomassa seca ou de um óleo, vai variar no mercado em função do teor de astaxantina que está dentro dele. Quanto maior o teor de astaxantina, maior, né, o valor de mercado, tá? Então, o nosso desafio biotecnológico foi desenvolver em laboratório, primeira coisa, nós desenvolvemos em laboratório uma nova forma, um novo meio de cultivo, em que, comparado com o experimento controle, que não tinha essa suplementação, nós provamos que a suplementação com precursores biosintéticos da astaxantina, nós tivemos um aumento não só na produção de biomassa, produtividade de biomassa, mas também no teor de astaxantina. Então, a FUNCAP nos deu recurso financeiro para a gente fazer o scale-up da tecnologia. Nós saímos de uma escala de Erlenmeyer, de 100 ml, para a gente ir para uma planta piloto para produzir 10 quilos mês de biomassa Caramba. úmida, né? Então, a gente está nesse processo de validação da tecnologia em escala piloto, tá certo? Legal. E aí Legal. estamos sofrendo desafios, né? Que como eu falei, de questão de contaminação. Por que contaminação? Porque a gente está fazendo cultivo em tanque aberto, em Sim. raceways. E cultivo em tanque aberto, você tem contaminantes de fora, ainda mais no local onde a gente está, que é perto da lagoa, do campus do PC e tal. Bom, a gente não tinha recurso para bioreatores, né? Para cultivo fechado. Então, a Pluvialis Biotech é um projeto que está incubado no Parque Tecnológico, com apoio financeiro desse edital da FUNCAP, que tem uma equipe de pesquisadores da engenharia de pesca e da química, eu sou a coordenadora do projeto, coordenadora geral, e que nós temos a perspectiva de criar a primeira produtora de biomassa de hematococcus Que pluvialis legal. no Brasil, porque tudo vem, né, de outros países. Na América Latina só tem no Chile, né, que é uma empresa no Caramba. Atacama, e nós temos nos Estados Unidos, a China é responsável, eu acho que por 40 ou 60 da produção mundial, por cento da produção mundial. Só que eu estive agora na China. Qual foi o meu desespero? Achar Pluvialis Biotech nas lojas para eu comprar, para eu trazer e quantificar. Eu quero Sim. saber quanto que eles têm. Eu estive em Macau, em Shenzhen e em Hong Kong. Eu só encontrava oriunda de camarão e vinda dos Estados Unidos. Eu Estranho. não. Aí eu comprei, e caríssimo, viu, Rodrigo? Eu paguei o equivalente a quase R$ 300
numa caixa que vem, talvez uma quantidade para um mês só de cápsula, e eu só comprei porque é óleo, dizia lá, óleo. Então, nós vamos pegar, já passei para a minha aluna, ela vai quantificar. Nós queremos saber quanto que tem de astaxantina nesses que estão sendo comercializados, entende? E a astaxantina que chama é a livre, é a não esterificada. Ou ela Bom, pode ser. pronto, a gente vai quantificar, pronto, aí é uma pergunta interessante. A gente vai quantificar através, tá? A gente tem um padrão da Livre. O que que a gente faz? A gente pega o extrato, certo? Que a gente obtém e a gente faz uma hidrólise enzimática com lipases. Então, é muito lindo o cromatograma, antes e depois da hidrólise, você aumentando, diminuindo Legal, vários legal. outros picos e aumentando da livre. Então, a gente está fazendo uma quantificação da livre, embora a gente ainda tenha os piquinhos das aciladas, tá certo? E a gente quantifica por ali, tá? Então Legal. eu quero, porque a nossa quantificação, o pouco que a gente fez ainda, que ainda não é a produção da planta piloto, o nosso teor ainda está muito baixo, está menos de 5%. Só que eu quero ver o que esse povo está dizendo que tem, se de fato tem, que eu não acredito. É, Eu não, é. eu Não, isso é sinceramente, eu sou muito importante. cética. Eu só quero Isso é provar importante. que a nossa tá ou igual a que eles, né, estão comercializando, ou a nossa está melhor. Se a gente chegar a um valor maior, aí a gente ganha mercado. Não, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que isso talvez seja o grande diferencial, né, na hora de você apresentar o produto para o mercado, de você poder mostrar que você tem um conteúdo diferente daquilo que as É. pessoas estão acostumadas a obter. E uma coisa que a gente quer fazer é, uma vez que a gente tenha uma produção da nossa, a gente saiba quanto tem ali de astaxantina, a gente vai, em parceria com a 4W Biotech, desenvolver uma formulação cosmética com astaxantina. Por quê? Porque a gente não está encontrando. Eu já ouvi uma vez, não achei mais esse áudio no LinkedIn, de uma pessoa da Natura falando da importância da astaxantina para cosmético, mas eu não achei ainda no mercado brasileiro um cosmético com astaxantina. Então a gente quer provar Interessante. que na formulação cosmética, aquela astaxantina está dando um grau de proteção solar, tá certo? Que pode ser também, porque ela é altamente conjugada, um grau de proteção solar e um grau de potencial antioxidante validado em laboratório acreditado pela Anvisa. Pô, que legal, que Então a legal. gente quer fazer É, não, isso. só um detalhe, né? Eu comentei com você, eu tive na FCE Pharma logo após a SBQ e fiquei impressionado, diferente do ano passado que eu tive lá, o número de empresas de cosmético, Conceição, assim, eram enormes. Então, É, assim, talvez seja até um lugar que vale a pena vocês certo. visitarem no ano que vem, né? Acontece sempre no meio do ano, para até para prospectar, para ver se a demanda e se como é que está esse mercado. Eu acho que pode ser Ó, o uma mercado conversa de cosmético, interessante. quando todo mundo estava em crise e os outros segmentos caíam, o mercado de cosméticos subia. É, Principalmente os sustentáveis. Esse discurso eu é sei de verdade. cor, viu? Porque era o da parte da biotech. Entendeu? A projeção de mercado para cosméticos com outra proposta, que é o caso da 4W Biotech, é cosmético com outra proposta, né? Então, esse segmento de mercado, ele é crescente. Não, isso é fundamental. Um outro aspecto, Conceição, que eu acho que é importante, eu queria saber a sua opinião e até a sua visão sobre isso, porque é uma coisa que muitas vezes eu vejo no tópico de uma discussão bastante acalorada e importante, é a questão do regulatório, né? Hoje, uma spin-off ou uma startup, ela é tratada como se fosse uma empresa consolidada já há 20 anos no que diz respeito a tanto ao regulatório fiscal, né? Quanto no regulatório frente aos órgãos sanitários estaduais e federais. Como é que está isso aí no Ceará?
E se você tem, eu tive conversando há uns episódios atrás, eu conversei com o pessoal da Criotech de agronegócio lá da UNB, né, o Marcelo Rodrigues e o Breno, e eles falaram que tá tendo uma discussão muito interessante de um sandbox regulatório lá pela AGU em Brasília e que devem vir notícias muito interessantes a respeito disso. O que você tem para Não, falar sobre isso? perfeito. Esse tema é perfeito e ele é muito. Hoje mesmo eu estava junto com o diretor do Partec falando sobre isso. O que que acontece, tá? A gente como instituição de ensino superior, a gente está dizendo para os nossos pesquisadores, né, e para outras, mesmo de fora, olha, venham incubar aqui, abram spin-offs. Quando você diz respeito a uma empresa de TI, que ela vai precisar só de um coworkingzinho, isso tá beleza. Mas eu participei de um evento com a secretária de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior daqui do estado, professora Sandra, que eu disse, professora, a senhora tem que ir, porque ela é a chefe da FUNCAP, da Fundação de Amparo. Disse, professora, a senhora tem que articular uma conversa com o secretário da Fazenda, com o secretário do Meio Ambiente. Vocês têm que conversar entre vocês, porque a FUNCAP lança um edital dizendo: abram um spin-off, vamos produzir e tal. Professora, eu vou dizer para a senhora, a 4W Biotech está saindo da universidade porque ela não consegue as licenças para produção para validar o MVP no mercado. Por quê? Porque os órgãos reguladores vão pedir assim: cadê o plano de gerenciamento de resíduos, não sei o quê? É terceirizado com não sei o quê. Ele não aceita. Cadê não sei o quê, não sei o quê? Não aceita. Então, hoje mesmo eu estava falando para o professor Abraão, enquanto não enxergarem as incubadas nas universidades com um olhar diferenciado, com uma regulamentação diferenciada, A gente disse vai assim, matar as vai incubadas. matar. Aí eu falei para ele, olha, a Pluvialis Biotech, se a gente abrir a empresa, a gente nunca vai poder estar dentro da UFC, porque nós vamos precisar de licença de produção. E não tem como conseguir. Não é culpa da US, entende? A mesma coisa a gente encontra, Rodrigo, guardadas as devidas proporções, porque a nossa coordenadoria de empreendedores, ela tem como também foco estimular as empresas juniores. Nós temos empresa junior que não consegue licença. Por quê? Porque o habite do prédio lá da universidade está desregular, porque o bombeiro está... A universidade Não está tem licença do irregular, bombeiro, não tem. a universidade está irregular e alguma coisa bloqueia tudo. A gente Então, viveu isso esse. é muito importante, isso urge, A urge. gente viveu essa realidade aqui na nossa startup aqui, que está incubada dentro da incubadora de empresas da COP, e a gente foi tirar o alvará para poder fazer a venda de produtos, né? E a prefeitura falou que não tem a menor chance, falou, pode É, esquecer, não vai é. ter alvará. Então, aí a 4W Biotech, o que que fez, né? Alugou, agora está alugando, está só reformando um galpão num outro município, tá certo? Município de Aquiraz, que era onde tinha esse Sim, galpão e tal. Tá com todas as licenças já, todas. Saiu de dentro da universidade, tem tudo. é. E agora Mas ela é, vai mas poder é, mas é, produzir. mas é assim, é um absurdo, não vou chamar de um absurdo, mas é um contraditório, né? Porque assim, as empresas poderiam se beneficiar por mais tempo do Sem fato de dúvidas. estarem dentro do ambiente acadêmico, dentro do parque tecnológico da universidade ou dentro de uma incubadora, através da utilização de um conjunto regulatório mais ameno Uhum. para que elas pudessem sair quando estivessem mais preparadas. Pode ser que a 4W Bibliotech já esteja preparada para sair, mas isso talvez não seja o mesmo estágio de maturação para todas as empresas, tá? É. Algumas até para desenvolvimento só de PDI, digamos assim, talvez ela consiga.
algumas licenças. Mas Não, para PDI eu partiu acho para que é mais produção, fácil. partiu para Mas se você produção. precisar vender 1 miligrama de produto, você já está ferrado. E como é que tu valida um MVP no mercado sem venda? Entende? É, não Não valida. valida, né? É, A maioria não valida, né? Você pode validar, sei lá, testa aí, não sei o quê, mas ainda assim, um investidor vai querer saber quanto que entrou na validação, quanto que pagaram pelo teu produto. Para isso, tu tem que mostrar que tu vendeu. Não pode ser só um teste de satisfação. Não, ele quer saber quanto que entrou, quanto que o mercado está pagando, não, sem dúvida. Isso né? para ele é fundamental. Sem isso, ele não consegue nem mensurar, né, o seu produto, ou quanto que ele pode vir É, a ganhar com esse produto se ele for um investidor no exatamente. futuro. Não tem jeito. É, Falando um pouco sobre essa questão do investimento, de investimentos de uma maneira geral, né? Como é que está o ambiente das startups aí no Ceará para esse tipo de investimento de capital semente ou de investidores anjo, né, para essas empresas? Tem esse tipo de investimento? O mercado entende para essas ciências experimentais que o payback não vem na velocidade que eles estão acostumados com a TI e que você precisa e que existe um risco grande, inclusive regulatório, do negócio não acompanhar um cronograma esperado? Porque assim, aqui, pelo menos a realidade do Rio de Janeiro, né, não vou estender essa realidade para São Paulo, mas a realidade do Rio de Janeiro é que esse tipo de investidor de é, private money, eles não estão prontos para investir dinheiro na tecnologia experimental é, e principalmente na química. exato. Essa é a minha visão também. Por exemplo, eu não conheço nenhuma empresa, certo? Que requer, né, dentro desse quadro que você falou, que recebeu investimento. É tudo fomento de inovação. Público. É tudo Sim. público, tá certo? Não conheço, tá? Agora, conheço aquelas de TI, de plataforma, aqueles escaláveis, ditos escaláveis, né? Que Que vão pivotar, que vão pivotar. é, que vão ser unicórnio, vão ser não sei o quê. Então, o empresário, existem os fundos, tá certo? Eu sei que tem os investidores anjos, mas assim, eu não conheço nenhum caso, certo? De alto risco, de alto investimento que tenha recebido esse investimento. Eu não conheço, tá? Posso, né? É, Porque assim, e isso acho que é uma briga também que a gente precisa colocar e bater nessa tecla, né? O investidor, a gente precisa desse tipo de capital também para fazer esse ecossistema de inovação prosperar mais. é, Ele não vai prosperar na velocidade que o país precisa, baseado em dinheiro público. é. O Mas dinheiro sabe, público é fundamental, é assim, para fundamental. iniciar. Ele é a semente. Mas a gente precisa do venture capital para poder fazer a coisa deslanchar É, e até para dar oportunidade para mais projetos, né? é. Assim, a minha visão, tá certo? Eu não sei se ela é certa, se outros têm a mesma visão que eu, tá? No nosso caso, por exemplo, vamos pegar um caso que a gente já falou aqui de TI, de desenvolvimento de uma plataforma, tá, 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 tá. É muito fácil eles validarem e mostrarem para o investidor que o mercado aceitou, que o custo disso, né, em tanto tempo vai atingir o break-even, não sei o que, não sei o que. No nosso caso, tá certo, Rodrigo? O investidor, ele quer uma resposta do mercado para poder investir. É um investimento de muito risco investir no estágio em que a gente está, para ele. Tá certo? Só se ele tiver muito dinheiro e ele tem uma visão aí e quer apostar, tá? Então, deixa eu só o empresário cearense não vai fazer isso mais nunca, tá certo? Nunca. É, lembra que na minha palestra lá na sessão coordenada do PIL, eu disse que eu ia participar de uma competição com investidores da China? Um dia depois, eu tive a conversa com o investidor da China, que já é muito mais audacioso. Era um fundo de investimento, tá certo, de Hong Kong.
O cara foi muito atencioso comigo e a pessoa que me convidou, que foi o Parque Tecnológico de Macau, porque como eu estou vinculado ao Parque Tecnológico da UFC, que tem Sim. convênio com Macau, Macau diz assim, olha, Conceição, eu queria que a Pluvialis participasse disso. Mas eu digo, olha, a Pluvialis não está no estágio que esses investidores querem. Não, mas vamos. Ah, eu vou, mas não tá. Então o cara foi muito atencioso comigo, conversamos. O que que ele me disse? Ele disse assim: valide o MVP, diga quanto o mercado vai pagar e pode marcar uma reunião comigo. Entendeu? Ninguém vai investir se você não validou, se não mostra como o mercado aceitou e quanto o mercado vai pagar. Isso é uma realidade. E para nós da nossa área, esse tempo dessa validação requer um investimento alto. Até porque, dependendo do objetivo do produto que você está desenvolvendo, só o tempo de registro na Anvisa, o cara já vai ficar maluco. Por isso que aí tem as estratégias, viu, Rodrigo? A 4W Biotech optou por não botar cosmético grau 2, tá Sim, certo? porque aí você Cosmético grau consegue. 1, aí tá. Cosmético grau 2, ok. Hoje a gente tem maturidade e um recurso financeiro para cosmético grau 2. Agora, assim, de vez em quando a gente tem uma sorte. Por exemplo, eu vou falar do caso da 4W Biotech. A gente conheceu um grupo, certo? De um grupo que tem clínicas de estética e esse grupo que a gente já falou com a indústria de cosméticos do Ceará, eles não quiseram aportar recursos para entrar junto com a gente no investimento. Aí, uma empresa de cosmético desse grupo, tá certo? Que o presidente desse grupo é um cirurgião plástico, que tem todos os tratamentos. Quando a gente falou, né, que as meninas foram em reunião com ele disse assim: tem tudo a ver comigo, eu quero o desenvolvimento de produtos exclusivos para eu jogar no mercado. E eu vou investir em jogar isso no mercado. Então, essa empresa entrou Mas aí é uma junto. empresa que já está no mercado, né? Ela conhece. Então ela valoriza de Exatamente. maneira diferente, né? Ela olha diferente, ela olha para a 4W e diz assim: nossa, são cientistas, são não sei o quê, são Sim, desenvolvedores. sim. E ela diz assim: eu quero pagar. Então, a gente acabou de passar no Tecnova 3, certo? Legal. Nós recebemos agora, acho que o fomento, não sei se foi 600 e poucos mil, para validar um protetor solar no mercado. Quem vai ajudar a gente a validar? Está lá, como parceiro. Esse grupo, ele vai pegar, a gente vai produzir X unidades, ele vai jogar no mercado e vai validar. Porque ele tem Legal. os clientes que compram. Sim, sim, Então, de sim, vez em sim. quando, tem alguém que te enxerga diferente. Entende? Porque assim, esse é o mundo ideal, né? O mundo É, ideal é que você tenha alguém do mercado capaz de fazer o investimento, porque até para vocês é uma expertise nova, né? É o cara que tem uma visão de um mercado completamente diferente da visão que vocês têm e agrega muito na junção dessas expertises, né? Isso é exatamente. muito interessante, é muito E outra, interessante. e no caso de um produto nosso, qual é o maior investimento? Marketing. Marketing É. no mercado. E marketing é muito caro. O desenvolvimento do produto não é nada frente ao marketing. E aí tem toda a história de você entender o seu produto. O nosso produto é diferenciado para um público diferenciado, então a embalagem tem que ser diferenciada. Ela tem que ser uma embalagem reciclável. Tu tá entendendo? Com proposta sustentável. Ela é toda. Isso tudo é muito caro. Tem que alguém aportar esses milhões. E aí esse parceiro disse assim: eu quero aportar. Isso é Entende? muito legal. Isso é muito É, legal. Não, e é uma história de, vamos dizer assim, que está se iniciando, mas tem tudo para ser uma história de sucesso, porque você tem é, competências que se unem, né? Agora sim, Rodrigo, nós estamos com a empresa aberta desde 2020. Se eu te disser assim, eu já É, recebi algum divisão de lucros? Não, não, é, é. não, ainda em 2020. Então, o time de uma empresa de biotech, que a gente pode botar 4W como uma biotech, por isso que é É 4W completamente Biotech, diferente. é muito diferente. É muito diferente, entende?
Então, Não, e resistir a esse tempo também não é fácil, né? Também não, não é não, fácil. não, não é fácil. Agora, o É, que é fácil mesmo, né? Vamos voltar àquilo que a gente falou. Me diz o que é fácil, porque eu não tenho nada é verdade. fácil. Não, é verdade, é verdade. Conceição, para a gente finalizar, eu queria que você queria duas coisas, assim, é, que você falasse pro, tanto para os nossos colegas e aí talvez para o pessoal de uma geração mais nova que a nossa, né, que talvez tenha uma cabeça um pouco mais aberta, e também para os alunos de pós-graduação e aqueles alunos de graduação que estão se formando, duas coisas. Como é que faz para superar, né, essa insegurança de começar algo novo, totalmente fora da zona de conforto? O que que, sabe, o que que ele precisa e para ter sucesso nisso, quais são as competências que você julga ser importante para que você tenha um cientista empreendedor ali que possa caminhar com sucesso nessa jornada? Bom, vou dar minha visão adquirida, né, através até de mim mesma, né? Eu nunca me enxerguei uma empreendedora, tá certo? Nunca, tá? No entanto, eu tenho competências muito importantes que me levaram a ser a coordenadora de empreendedorismo da universidade, tá certo? Então, que competências eu acho que são essas, tá, Rodrigo? A minha inquietude, eu sempre fui uma pessoa inquieta, tá certo? Inquietude, resiliência, tá certo? Quando a pessoa fecha a porta para mim, aí é que eu vou, mas não bater na porta dela, eu bato na do vizinho, tá certo? Não, assim, é característica, tem caráter, não é todo mundo que é pesquisador que vai querer olhar e encarar esse desafio. Ele tem que Sim, ter claro. dentro dele ou dela, né? Tem que ter uma inquietude de conhecer algo novo. Já começa por aí, de fazer algo novo, de quebrar barreiras, de descobrir coisas, né? Eu acho que isso tem que ter. E eu digo assim, eu tenho na minha casa o meu marido. Ele é meu colega de departamento. A gente tem publicação junto e ele não tem o perfil que eu tenho. Ele não quer saber disso. E tudo bem. E Não, tudo e é bem. importante, né, que você É. tenha os Isso. dois Então, perfis. isso dentro da minha casa. Os meus filhos dizem que eu odeio as disciplinas de empreendedorismo da universidade. Eu digo, é porque não sou eu que estou dando. Porque estão querendo que tu faça plano de negócio. Tu tá entendendo? Então, assim, primeiro, eu acho assim, a realidade é essa. A palavra inovação, ela está aí, tá certo? Empreendedorismo, ainda, o nosso reitor, ele disse assim, vamos com calma, porque a gente queria botar o nome da Pró-Reitoria de Empreendedorismo, nossa, vamos com calma, porque inovação, o pessoal das letras ainda aceita, mas empreendedorismo ainda não. Então, ele disse assim, Pode vamos ser com calma. complicado. É, então a palavra inovação ela está aí nos órgãos de fomento, ela está aí no seu discurso, por exemplo. Olha que interessante, um grande pesquisador que condena um empreendedorismo de inovação, ele usa um discurso no projeto dele dizendo que está pesquisando, por exemplo, uma molécula com potencial de fármaco para a indústria farmacêutica. Então, ele comete erros graves na pesquisa dele. Quando ele começa, tu tá entendendo? Então, assim, ele tem que entender que até mesmo esse discurso dele, né, hoje em dia, se ele quer de fato, tem intenção que um dia aquele produto chegue para a indústria farmacêutica, ele já tem que pensar em que indústria farmacêutica, o que que ela quer, quais são as questões regulatórias e não sei o quê. Entende? Se vai ter que ser sintetizado porque essa planta não é cultivável, nós não vamos degradar o meio ambiente, como, né? Taxus brevifolia quase que É foi. verdade. Então, assim, são coisas, tá certo? Que hoje em dia tem que ser pensado, tá? E aí você diz assim, não, eu quero ser um pesquisador de teórica, eu adoro e tal. Tudo bem, tá certo? Mas não se pode condenar
aquele outro que está quebrando barreiras, porque não é mais pecado. Nós temos É, aí um AGU e um CGU com cartilhas é dizendo. verdade. Essa procuradora de hoje de manhã, que ela já está há meses com a gente, ela é uma das que elaborou as Que cartilhas, ela legal. participou de uma. A mulher, Fera, ela diz assim: acabou, acabou, não tem coisas que não tem mais que ser discutida. Medo de um professor, o medo de um professor ser sócio de uma empresa, isso não tem mais que se discutir, isso já é coisa passada, entende? Então, qual é o meu conselho, né? Primeiro, olha, tá certo? Olha, abre a tua visão para um novo olhar, para ver se de fato você não se identifica com ele, mas dizer assim, não, eu não quero, não gosto, é pecado, isso hoje é inadmissível. O É mundo estar mudou. aberto, né, a novas O possibilidades. mundo mudou, Rodrigo. Entende? E quem não segue essa tendência, olha, tu vê, a gente todo semestre recebe discentes nas nossas disciplinas que têm comportamento diferente do semestre anterior, porque a mudança Sim, geracional está muito grande. E é numa velocidade muito rápida. Eu digo assim, olha, nós estamos com um trem, eu estou num trem-bala em movimento, eu estou dando a mão. Quer vir comigo? Pega, senão eu não volto. Eu não volto mais. Eu estou dando minha mão. Entra no trem comigo. Não quer? Tá ficando para trás. Entende? Então, assim, os jovens, o que que eu digo? O mundo tá cheio de problemas precisando de soluções que a química pode resolver. é verdade. Tá É certo? verdade. Mas cheio, cheio, tá? Precisando. Então, que tal de repente você começar a desenvolver sua tese já com esse olhar, tá certo? Já pensando numa solução para um problema. Isso não quer dizer que É, você não vai fazer tá pesquisa sempre, básica, vai. e tá sempre com a cabeça aberta, né? Tem que estar, Porque tem que isso é estar. o mais importante. É você não fechar as suas ideias para uma possibilidade só. É você ter a possibilidade de fazer coisas diferentes. Exatamente. Então, assim, eu acho que as qualidades, né? A inquietação, tem que ser uma pessoa inquieta, certo? Tem que ser uma pessoa aberta às críticas. Na 4 da Biblioteca, a gente faz reunião de vez em quando. É pau, Rodrigo. É pau. Quer ver a Silvana, que é advogada? É pau. Se fosse uma Imagina. amiguinha da outra, a coisa não dá certo. Por isso a É verdade. dificuldade na disciplina de empreendedorismo de montar equipes multidisciplinares. Tu precisava ver a raiva de um aluno com o outro, porque o outro criticou. No mundo lá fora, É não, isso. ninguém É a passa a mão vida. na cabeça de ninguém, não. Entende? Exatamente. E aí Exatamente. eu digo para eles, nessa disciplina é mundo real. Professora, dá para adiar o dia do pitch? Dá não, porque um edital de inovação, de fomento, que você vai ter que apresentar o pitch, o órgão de fomento não vai adiar porque tu tem prova, não. Esse é o É mundo isso aí. real. Então, existe Muito, um muito mundo legal. real lá fora, e existe um mundo imaginário dentro da academia, e quando a pessoa vai para o mundo real, aí não sabe lidar com Consegue. frustração, não sabe, entende? Então, o É mundo real é verdade. um mundo de luta, de batalha, de muito sofrimento, e que precisa ter garra, precisa ter resiliência, e precisa saber trabalhar em grupo, precisa ouvir. A gente fica nas nossas reuniões, uma quer falar, a outra quer, calma, a, a Silvana está falando, todo mundo tem que ouvir. Só depois que ela termina de falar tudo, aí a outra levanta a mão para discordar ou concordar. A gente tem que aprender a ouvir, entendeu? É, não, Então, de assim, é fato. pau, as reuniões têm pau, É, tem mas pau. isso é bom, né? É bom também, porque você consegue Tem que ter divergir para certeza de convergir. que tá todo mundo remando na mesma direção, né? Exatamente. E a Silvana sempre disse, não é pessoal, aqui é negócio. É isso aí, Não é é isso aí. pessoal. Vocês têm que entender que aqui é uma empresa. Ninguém aqui está criticando o outro por questões pessoais, é negócio. É Aqui isso é um aí. CNPJ, entende?
Legal, muito bom. É, Conceição, muito obrigado pelo seu tempo. imagina. Foi uma delícia conversar com você. Eu acho que o pessoal que vai assistir assim vai ter muitos insights aí do que é possível e das possibilidades, e espero que a gente consiga aí nos próximos anos termos mais seres inquietos dentro da universidade, inovando, empreendendo, que a gente precisa mudar a realidade desse ecossistema de inovação, principalmente na área de química no Brasil. Se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo aqui no Rio para a gente poder dar uma Poxa, mexida nisso. é, E muito obrigado tá bom. mesmo pela sua participação. Bom, eu queria encerrar dizendo assim, para mim é uma honra, Rodrigo, eu fiquei muito feliz em saber do seu podcast, porque, como eu falei, a química é uma luta, né? Eu esqueci até de falar de um evento da química, não sei se a gente ainda tem um tempinho só para encerrar, Temos sim, temos como a sim, temos sim. química é uma luta. Mas, é assim, eu queria agradecer muito, fiquei muito, muito feliz mesmo, certo? É, eu acho que a gente está junto na luta, né? Mas é uma luta, assim, que não é assim, a gente não quer mudar a cabeça de ninguém, a gente só quer mostrar né? Abrir os Abrir olhos para oportunidades. oportunidades, né? Ninguém aqui é dono de verdade nenhum. A gente está desbravando um novo mundo, né? Que eu acho que a minha dificuldade na UFC é a sua na UFRJ, que é na UFMG. Eu converso com todo mundo, todos têm a mesma dificuldade. Então, estamos juntos na mesma batalha. E eu queria dizer para os jovens que dinheiro para projeto de inovação tem muito dinheiro, só que não tem projeto de inovação sendo submetido, tá certo? Isso é direto, eu escuto na FUNCAP, dinheiro tem, não tem é projeto. Aí fica aprovando aqueles que parecem assim um sonho de ser inovação, entendeu? Para poder ter. Então, mas para escrever um projeto, para ter chance, tem que ser capacitado, tem que saber escrever. E isso só através dos cursos de capacitação que as universidades todas hoje têm, né? Então, para isso, tem que se capacitar, né? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio na química. E eu queria só encerrar que eu fui chamada para o ENCA. Nunca na vida eu participei de um ENCA, eu sou química orgânica. E eu fui chamada para uma sessão coordenada que era de inovação. Então, fui eu, Que foi legal. o vice-coordenador da USPIN, da Agência de Inovação, o Carrilho, Emanuel Carrilho, pesquisador Aham, top, né? Que inclusive é da Analítica, né? E sim. foi o Ângelo de Fátima que desenvolveu a Calix Coca, que está aí com fomentos Da UFMG. milionários, né? Que tem projetos de inovação, ganha tudo. Então, nós três, né, para a gente trabalhar a questão de inovação, cada um apresentando um pouquinho. E era foi no Pará, pagaram para a gente ir, e era aquele sistema de várias, um vão Ao mesmo aberto, tempo. você põe ao mesmo tempo, tá? A nossa era 2 horas, né? Que começava. Faltava 1 minuto para as 2 horas, não tinha ninguém na nossa fila, as outras todas lotadas. A gente ria, mas a gente ria. E eu dizia assim: o meu consolo é que eu tenho um Carrilho aqui, USP, pesquisador online, ninguém quer saber dele, então eu não estou com um complexo de inferioridade. Porque senão eu ia achar que era porque eu não era pesquisador 1A e nem eu estava na USP, eu estava na UFC. Então, meu complexo de inferioridade não veio. E aí, a gente começou a falar, o Carrilho começou, mas aí veio um gatinho pingado. Rodrigo, foi triste. E a gente ria muito. E a gente dizia assim: olha o interesse da química pela inovação. Só que, tá certo? O que que aconteceu? Aí teve as perguntas depois, né? As pessoas. O nosso foi o que demorou mais. As pessoas que estavam na plateia, as poucas pessoas, perguntaram muito. Então, Interagiram bastante, né? muito. O nosso tempo de interação foi muito maior. E depois eu soube que a presidente da Fundação de Amparo de Pernambuco estava na fila seguinte, assistindo a outra, de repente ela sintonizou no nosso canal. Quando ela sintonizou, ela virou para a gente e ficou assistindo. E a mulher depois disse que queria, porque queria me conhecer. E a gente veio depois no Legal. aeroporto, ficou falando de inovação, porque ela sintonizou o canal no nosso. Então, a gente conseguiu prender um grupo
pequeno, mas esse grupo, ele foi fiel, ele estava Que realmente legal. interessado, muito mais do que os resultados da pesquisa. Mas a gente ria muito, Rodrigo. E assim, olha o Imagino, interesse da imagino. química pela inovação, É. né? Tá bom, era só para encerrar aí o nosso desafio na Não, química. sem problema. Muito obrigado de novo, Conceição, Obrigada a e você. a gente se vê por aí. Se Deus quiser, vamos